Beleza, Kaique? Fica tranquilo aí. Bem, então vamos lá, já são 7h40 já. Na aula passada, então, pessoal, a gente viu sobre a, a formação social asiática, né, dentro do modo de produção escravista. Então a gente não deu tanta. A gente não deu tanta centralização porque aconteceu na Grécia, e nem em Roma, porque eu acredito que vocês já devem ter visto sobre isso, né, em algumas disciplinas. Então, eu tentei passar para vocês na aula passada, né, algo que não é tão comum a gente ver durante a graduação, né, que é a formação social asiática, né, dentro, né, só lembrando, dentro aí do modo de produção escravista. Já na aula de hoje, o que a gente vai ver? A gente vai ver alguns elementos centrais do modo de produção feudal, né? Então, eu vou passar para vocês alguns elementos que vocês já sabem, né? Que vocês já devem ter ouvido falar, mas também alguns elementos, acredito que sejam novos para vocês, né, principalmente com relação às dinâmicas, né, espaciais no continente europeu durante o feudalismo. Então, para essa aula, né, eu utilizei esse livro, né, do Perry Anderson, né, Passagens da Antiguidade ao Feudalismo. Eu pelo menos não encontrei uma bibliografia que detalhasse exatamente a forma com que eu queria abordar essa aula de hoje, né? Então, eu só fui encontrar em um dos capítulos desse livro, né, Passagens da Antiguidade ao Feudalismo, né? Até porque esse autor, ele também utilizou, né, aquela categoria da formação social, né, que eu já passei para vocês, duas aulas, né, na aula retrasada, né, quando a gente falou, né, de formação social, de formação socioespacial. Então, essa abordagem que esse autor ele faz, né, desse processo do que é o modo de produção feudal, então foi ao encontro daquilo que eu pretendia passar para vocês. Os outros textos que eu acabei consultando, eles acabam sempre falando, né, algumas obviedades do modo de produção feudal, né? Então, eu busquei fazer, então, essa leitura a partir de dinâmicas espaciais e utilizando também a formação social como também dos elementos centrais para o entendimento do feudalismo. Ah, sim, o Kaique falou ali o nome ali desse outro livro, né? E esse livro, né, do Perry Anderson, ele é um livro clássico, assim. Ele faz, né, essa abordagem, né, a partir da formação social, e é um livro, assim, muito bom. Então, né, de início, só para reforçar, né, o modo de produção feudal ele foi, né, um modo de produção regido principalmente, né, pela terra e por uma economia natural, né? O produtor, né? Quem era o produtor nesse momento? Era o camponês, ou seja, porque nesse momento, né, só lembrando, o camponês ele produzia os alimentos, né, uma parte desses alimentos ficava para ele, e a outra parte, né, desse alimento ele ia então
para o senhor das terras, né, aquele que era dono desse meio de produção. Mas o que é importante, né, no modo de produção feudal, o camponês ele estava unido ao meio de produção, que era a terra, né? E como que se dava então essa união camponês com a terra? Se dava através de uma relação social. Mas qual era essa relação social que ele estabelecia? Era uma relação social de subserviência ao senhor feudal, que era dono, né, desse meio de produção, a terra, que era um dos elementos centrais dessa estrutura produtiva, né? Então, eu tenho de um lado o camponês e do outro lado a terra, e entre eles uma relação social, né? Uma relação social de subserviência, né? Do camponês para com o senhor feudal. Então, essa relação ela era proporcionada pela definição legal da servidão, ou seja, aí a gente escuta muito falar, né, o termo, né, o servo da gleba, né, justamente dessa expressão, né, gleba adscript, que significa ligados à terra, ou seja, então o camponês ele possuía essa ligação com a terra mediada através dessa relação social com o senhor feudal, né, que era dono então dessas terras, né? Ele obteve esse domínio desse meio de produção, né, por outros acontecimentos que ocorreram, né, nessa transição, né, do modo de produção escravista para o modo de produção feudal, né? Então, só lembrando que, né, o feudalismo ele se estruturou, né, ele começou a partir dentro das próprias engrenagens do modo de produção escravista, né? Um dos elementos preponderantes e que dava um dimensionamento para o modo de produção escravista, né, era o que? A utilização para a produção da mão de obra escrava, né? Ou seja, então, para esse sistema, para o modo de produção escravista, ele continuar funcionando, né, eu teria que, a todo momento, estar absorvendo essa mão de obra escrava, né? E como que essa mão de obra ela era absorvida? Principalmente através das guerras, né? Onde eu subjugava um determinado povo, né? Uma determinada tribo, né? Então eu fazia essa subjugação e tornava aquela pessoa escrava e ela era inserida então dentro dessa estrutura produtiva, né, que foi representada principalmente durante o Império Romano, né? Então, um dos elementos que causou a dissolução, né, de toda essa estrutura do modo de produção escravista dentro do Império Romano, além das invasões bárbaras, né, e outros elementos também políticos, né, dentro da própria estrutura política romana, né, que não cabe agora entrar nesses detalhes, né, foi justamente esse elemento de você não conseguir mais, né, dar cabo e conseguir substituir essa mão de obra escrava, ou seja, chegou a um determinado limite em que não foi possível mais você fazer essa substituição, né, daquele escravo, né, que falecia, você colocar um outro no lugar dele. Então, chegou num determinado patamar do desenvolvimento das forças produtivas que isso não foi mais possível. Ou seja, então, um conjunto, né, desses elementos, né, a falta dessa mão de obra escrava, né, aliada às invasões bárbaras e a outros elementos políticos, né, dentro do próprio Império Romano, então eles acabaram resultando, né, na transformação daquela estrutura, né, do modo de produção escravista e não, em uma estrutura do modo de produção feudal. Ou seja, isso que eu quero que fique bem claro para vocês, né?
que os próprios elementos, né, que a própria dinâmica dos elementos de um modo de produção, eles acabam por fazer surgir um modo de produção que vem logo em seguida, né? Foi assim com o modo de produção escravista, foi assim com o modo de produção feudal e foi assim com o surgimento do modo de produção capitalista, né? Conforme as forças produtivas e as relações de produção elas vão naturalmente se desenvolvendo, esses elementos do passado, né? Assim como enfatiza o Marx, né? Esses elementos do passado eles acabam ficando, né, para trás e subjugados por novos elementos que passam, então, a surgir dentro das dinâmicas, né, das relações de produção e das forças produtivas que se estabelecem numa determinada sociedade. Então, também um dos elementos, né, que são centrais dentro do modo de produção feudal é que os camponeses eles tinham essa mobilidade restrita, né? Ou seja, então, quando eles, né, eles optavam por se estruturar naquela terra do senhor feudal, ele então fazia um pacto, né? Existia então toda uma norma, né, entre essa relação, ou seja, o camponês ele não tinha essa liberdade para, se ele não tivesse contente, né, trabalhando num feudo, ele não tinha essa mobilidade para escolher trabalhar para um outro senhor feudal. Essa mobilidade espacial, né, da mão de obra camponesa nesse momento, ela era então restrita, ou seja, esses servos, né, eles ficavam naquelas propriedades por várias gerações, né? Esse é um elemento muito importante, ou seja, a própria estrutura, né, de servidão facilitava esse controle por parte dos senhores feudais, né? Só lembrando, né, e retomando, né, aquilo que eu já devo ter mencionado, né, em aulas anteriores, que um dos principais elementos, né, que os senhores feudais eles ofereciam para esses, né, para essas pessoas, para esses servos da gleba, era o que era a proteção, né? Porque nesse momento eu tenho constantes, né? Eu tenho constantes incursões, né? Daquilo que eles chamavam, né, das invasões bárbaras, né? Ou seja, eu também tenho nesse momento as invasões dos povos escandinavos, né? Eu vou estar detalhando isso um pouco mais à frente. Então, todo esse cenário de insegurança, ele acabava facilitando esse pacto, né, entre os senhores feudais e os camponeses, os servos, né? Então, a propriedade agrícola ela era controlada pelos senhores feudais, que eles obtinham o excedente da produção desses camponeses, né? Os camponeses eles estavam sujeitos às leis dos senhores feudais, né? Esse é um outro elemento muito importante, né? Cada senhor feudal, né, ele possuía determinadas leis que regiam o seu feudo, né? Então, num feudo vizinho, né, o senhor feudal ele estabelecia outras leis. Então, essa era uma dinâmica que acontecia e era muito comum nesse momento no modo de produção feudal. Mas como que vinha, né, esse direito, né, da terra para esse senhor feudal? O direito, então, da propriedade ele era cedido aos senhores feudais pelos nobres, em troca do quê? De serviços militares em tempos de guerra. Né? Quem eram esses nobres? Né? Só lembrando que nesse momento eu tenho, né, elementos centralizadores, né, que eram, no caso, esses nobres, né, ou seja, eu tinha um reino, dentro desse reino eu tinha então várias propriedades que onde estavam localizados esses feudos. Então, esse nobre
ele distribuía essas terras para esses senhores feudais. Então, existia também uma relação, né, entre os senhores feudais e esses nobres. Então, existia essa hierarquia dentro do modo de produção feudal. Ou seja, então, eu tenho os nobres, eu tenho os senhores feudais, né, que através de uma relação, né, de vassalagem, né, ou seja, eles eram também subservientes aos nobres, e os senhores feudais é que possuíam, então, esse poder, né, sobre os servos, sobre esses camponeses que trabalhavam nessas terras dos senhores feudais. Então, era essa a estrutura de relações sociais de produção que se estabeleciam dentro do modo de produção feudal. Né? E o que esse senhor feudal ele dava em troca, né, para esse nobre? Ele dava em troca, então, esses serviços militares em tempos de guerra. Né? Só lembrando que boa parte desses senhores feudais que surgem nesse momento, né, foram antigos líderes tribais, né, dos povos, né, que habitavam, né, esses espaços. Né, os povos, né, boa parte desse território eram ocupados, né, pelos povos germânicos, ou seja, então, dentro dessa estrutura tribal dos povos germânicos, né, antes, né, da ocupação dos romanos, então, essa estrutura, né, esses líderes desses clãs é que se tornaram, então, futuramente, esses senhores feudais. Né? Então, essa era a estrutura. Então, foi dessa forma que eles chegaram a ser esses donos dessas propriedades, donos do principal meio de produção do modo de produção feudal. Agora, algo que é interessante nós observarmos, né, dentro do feudalismo são as funções do Estado, né, que elas estavam o quê? Elas estavam desagregadas nessas relações econômicas e políticas descentralizadas. Ou seja, então veja que eu tenho uma ramificação do poder, né, muito grande. Ou seja, eu não tenho uma centralidade absoluta estabelecida. Né? Então, eu tenho lá o nobre e eu tenho vários senhores feudais que compõem ali um determinado reinado. Então, eu tenho uma certa distância entre o rei com o restante da população. Quem possuía esse contato mais próximo com a população eram esses senhores feudais. Né? Outro algo que é importante, né, nós observarmos que haviam alguns enclaves de propriedades estritamente camponesas dentro dessa estrutura do modo de produção feudal, ou seja, que são resquícios, né, de formações sociais passadas. Né? Só lembrando que na aula passada a gente falou da formação social asiática e nós também temos a formação social germânica, né, que são desses povos, né, que ocuparam esses espaços do continente europeu, principalmente a parte, né, oriental, antes da incursão, né, da expansão do Império Romano. Então, acabou que em alguns espaços houve, então, a materialização desses enclaves, né, que eram essas propriedades, né, que não tinham esse dono, né, esse senhor feudal que era dono dessa terra. Simplesmente era uma propriedade comunal, né, desses camponeses, mas eles deviam, né, dentro da estrutura hierárquica, eles também eles eram obrigados a ceder uma parte da sua produção diretamente para os nobres, né? Ou seja, o rei que era dono, então, de todo aquele território. Então, eu tenho várias dessas particularidades dentro do modo de produção feudal.
Então, vejam que um resquício da estrutura, né, do modo de produção escravista, relacionada à formação social germânica, acabou ficando dentro da estrutura produtiva do modo de produção feudal. Então, esse é um elemento também que nós devemos considerar quando a gente vai olhar para o feudalismo. Então, o monarca, né, que era o suzerano feudal, e os seus vassalos, né, que eram os senhores feudais, né, aos quais eles estavam ligados, então, por esse laço de feudalidade. Né? Só lembrando, né, e retomando, que não havia esse contato, né, até esse momento, não havia esse contato direto, né, entre a nobreza com a população. Havia, então, no meio dessa relação, né, esses senhores feudais. Né? E foi justamente essa questão da descentralização do poder do Estado que permitiu com que a Igreja Católica ela se tornasse poderosa nesse momento, ou seja, a Igreja Católica acabou se infiltrando nessas fissuras dessa descentralização do Estado durante esse momento do modo de produção feudal. Esse também é um dos elementos de destaque e que vai acabar influenciando nas dinâmicas futuras, que é onde a gente vê o poder, né, que a igreja possuía durante a Idade Média, durante o feudalismo. Então, ela se estabeleceu justamente nessa fissura do Estado, né, porque só lembrando que durante o modo de produção escravista, eu tenho um Estado que ele é centralizador, né? A gente observa isso pela própria estrutura política do Império Romano, né? Que depois ele se esfacelou e isso acabou resultando no modo de produção feudal e toda essa descentralização do Estado, ou seja, você no momento que você dá a posse da terra, você cede a posse da terra para os senhores feudais, você está descentralizando essa parte, né, do poder político do Estado, né, que era representado nesse momento pela nobreza, pelo suzerano feudal, o monarca. Alguém tem alguma questão, pessoal? Então vamos lá. Mas, né, o que é algo muito, né, relevante e que às vezes, dependendo da abordagem, né, que a gente observa, né, dentro aí dos textos, né, e até mesmo dentro das aulas, dá-se a impressão de que o feudalismo ele ocorreu de maneira homogênea em todo o continente europeu, né? E, de fato, não foi isso que aconteceu. E esse texto, né, do Perry Anderson, ele destaca muito bem, né, que dentro, né, do modo de produção feudal, eu tenho as várias formações sociais, né, dentro do continente europeu e que demonstram que o feudalismo ele não se deu de forma homogênea em todos esses territórios do continente europeu. Né? Eu tenho, então, várias singularidades, várias especificidades, né, das forças produtivas e das relações de produção que me dão um formato, né, uma formação social específica para cada parte do continente europeu. Né? Dentro de um mesmo recorte temporal, eu tenho dinâmicas, eu tenho formações sociais totalmente diferentes. Então, esse também é um dos elementos, né, que nós devemos observar e que é importante para o nosso entendimento sobre o modo de produção feudal. Então, por isso que havia a existência das formações sociais
que mesclavam elementos do modo de produção feudal com o escravista, né? Só lembrando, né, que os escravos, né, um exemplo disso, né, que existiam escravos durante toda a Idade Média, juntamente com os camponeses livres, né? Ou seja, então eu tenho, né, dentro da mesma estrutura produtiva do modo de produção feudal, eu tenho determinadas sociedades localizadas geograficamente que possuíam escravos, né? O outro lado, né, assim como eu já mencionei antes, eu tenho esses enclaves dessas propriedades que eram comunais desses camponeses livres. E por outro lado, eu tenho que eu tenho as propriedades dos senhores feudais e que possuíam, né, essa relação, né, de poder sobre os camponeses, que de fato se tornavam então servos, né, servos da gleba, servos da terra desses senhores feudais. Então eu tenho essa conjunção, né, desses vários elementos e resquícios do modo de produção anterior. Por isso que é importante a gente fazer essa abordagem a partir dessa categoria da formação social, porque daí ela nos dá a dimensão da totalidade do que foi esse modo de produção. Não fica, né, essa aparência de que, né, o feudalismo ocorreu de forma homogênea. Não, essa a ideia da homogeneidade é algo errôneo, né, que não condiz com a realidade concreta daquele momento. Então, né, quem foi um dos principais historiadores, né, que fez, então, a partir da categoria de formação social, que começou, então, a fazer essa análise, né, dos vários, né, momentos dentro do modo de produção feudal que ocorreram dentro do continente europeu, né? Esses historiadores são os historiadores soviéticos, né? O Lublinskaya, o Gutnova e o Daltsova, né? Que eles, então, eles propõem uma tríplice classificação das formações sociais dentro do modo de produção feudal, né? Então, a primeira item, né, que eles colocam dentro dessa classificação, né, é a região central do feudalismo europeu, que ocorreu uma síntese, né? Ele coloca uma síntese equilibrada entre os elementos romanos com os elementos germânicos, essencialmente no norte da França e nas zonas, né, de influência do Império Carolíngio, né? Só lembrando que o Império Carolíngio foi um império que foi instituído principalmente pelo Carlos Magno, né, lá em 800 depois de Cristo, ou seja, então ele tentou essa forma, né, de unificar a Europa como um todo, mas, né, devido a todas essas especificidades e diversas formações sociais e também, né, do processo de invasão, né, dos muçulmanos e também das invasões dos povos, né, escandinavos, isso acabou atrapalhando, então, a efetiva estrutura e prolongamento desse império, né, por muito tempo. Então, dentro, né, dessa perspectiva, né, dessa região central do feudalismo europeu, né, esse feudalismo ele ocorreu o quê? Ele ocorreu de forma mais rápida e teve um impacto nos espaços exteriores, onde esse modo de produção estava menos desenvolvido. Ou seja, então, essa centralização do feudalismo ele ocorre, então, principalmente no norte da França, né, na região ali onde estavam os povos, né, os normandos, né? Então foi ali que se estruturou de forma efetiva e rápida o feudalismo europeu, né? E na medida que eles fizeram as suas incursões sobre, né,
os outros povos, né, e depois eles foram lá no que hoje é conhecida, né, como a Inglaterra, né, que naquele momento eu ainda tinha os saxões, né, eu tenho também os celtas, e também tenho os povos anglos, que são todos, né, povos germânicos. Eu tenho, então, os normandos, que acabam invadindo, né, o território que hoje é o Reino Unido. Então, através dessas várias incursões e de elementos migratórios, eles também acabaram levando as estruturas do modo de produção feudal para esses outros espaços. Então, isso é muito importante também para o entendimento de como esses elementos do modo de produção feudal eles foram se espalhando e se intrincando na sociedade, né, principalmente quando eu tenho uma estrutura, né, eu tenho ainda uma estrutura tribal, né, e como o feudalismo e toda a sua estrutura, ele acaba se intrincando dentro dessa estrutura primitiva tribal, né, que acaba cedendo espaço para essa forma de organização, né, essa forma de produção feudal, né? Então, só retomando, que foi nessa região da França, no norte da França, foi aí que surgiu, então, o elemento da servidão e o sistema jurídico senhorial. O que é esse sistema jurídico senhorial? Ou seja, é do camponês estar preso àquela terra e estar sujeito a todas as leis daquele senhor feudal, dono daquela propriedade. Então, foi nesse espaço, nessa região da Europa, norte da França, né, foquem muito bem nessa parte, né, norte da França, que se estrutura, então, essa forma, né, de produção. Aqui, né, ele é um mapa que vai demonstrar para vocês, né, como estava aí organizado, né, a Europa lá em 526, ou seja, então eu tenho, né, esses reinos, né, que são os reinos, né, que pertenciam, que eram, né, originários dos povos germânicos, ou seja, então nesse momento eu tenho a formação desses vários reinos, né, ou seja, eu tenho o reino franco, eu tenho lá na Itália o reino ostrogótico, eu tenho, né, na Península Ibérica o reino visigótico, e que, né, conforme se deu, né, o desenvolvimento das próprias, né, migrações e elementos bélicos relacionados também às invasões e às guerras, esse mapa, né, ele acaba se desestruturando e alterando bastante, principalmente quando eu tenho, então, a efetiva estruturação do modo de produção feudal. Então, ele vai mudar totalmente esse panorama, né, desses reinos germânicos durante esse momento. Então, só retomando, né, eu tenho o Império, né, do Carlos Magno, que é o Império Carolíngio, que ele foi estruturado em 800 depois de Cristo, e ele perdurou, né, alguns dos seus elementos até 888. Né? Então vejam que ele pegava boa parte, né, do que hoje é a França e também uma parte, né, da, da Alemanha. Então ele possuía essa abrangência, né, a ideia, né, a concepção, né, do Carlos Magno era de fazer essa unificação de todos esses povos, né, que habitavam a Europa durante esse momento. Agora, por outro lado, eu tenho que eu tenho em Provença, né? Eu tenho na Itália, na Espanha, a dissolução e a recombinação dos modos de produção bárbaro, né? Ou seja, dos povos germânicos lá ainda durante a formação social germânica,
e antigo que ocorriam sob domínio da antiguidade, ou seja, eu tenho uma mescla, então, também de elementos, né, do modo de produção escravista com a formação social germânica, né, que era organizado de forma primitiva, comunal, em estruturas tribais, com os elementos, né, também da formação social escravista, que é representado principalmente por Roma. Então, eu tenho uma Itália que, nesse momento, durante o modo de produção feudal, ela ainda acaba mantendo várias das suas estruturas que eram características do Império Romano, ou seja, as cidades, o comércio, né? Isso na Itália não acabou se dissolvendo, né? No tempo e no espaço, como ocorreu com as outras partes da Europa, né? E na Espanha, eu também tenho um processo muito característico, né? Porque depois acontecem, né, as invasões, né, dos muçulmanos, né, que vai alterar também todo o reino, né, do povo germânico, dos visigóticos, né, e acaba também dando uma outra cara para a formação social da Espanha, né, e Provença também, ela passa por esse processo, né, que acaba mesclando elementos da formação social germânica com elementos ainda lá do Império Romano, que acabam ficando enraizados e que, de certa forma, eles acabam ficando acima dos elementos do modo de produção feudal, ou seja, a estrutura feudal acabou não encobertando esses elementos da formação social germânica e do Império Romano. Então é por isso, né, que lá durante quando eu tenho novamente, né, o surgimento, né, e as negociações, o comércio retomando de forma forte, né, já depois da Idade Média, por isso que a Itália ela consegue ter um papel de destaque, principalmente os comerciantes, né, de Veneza e os genoveses. Eles têm um capital acumulado justamente porque toda essa estrutura das cidades e do comércio italiano, ele não foi dissolvido com o modo de produção feudal, porque o modo de produção feudal e toda a sua estrutura acabou não tendo esse poder sobre essas estruturas que já estavam, né, lá na Itália nesse momento. Eu tenho apenas alguns espaços, né, de sucesso do modo de produção feudal na Península Itálica. Um dos exemplos, né, que ocorreu foi justamente em Nápoles. Né? Nápoles, que em um determinado momento da história da Idade Média acabou sob domínio, né, dos normandos, né, os normandos que vieram lá do norte da França. Né? Então, os normandos, né, com toda a sua estrutura feudal, eles acabaram, então, estabelecendo esses elementos, né, de relações de produção e de forças produtivas em Nápoles, ou seja, então dentro, né, da Península Itálica, eu tenho esse pequeno enclave feudal, mas que não se espalhou por todo o território dessa península. Então, por isso que é incorreto a gente afirmar que o modo de produção feudal ele se deu de forma homogênea, né, por todo o território europeu. E não é isso que aconteceu, ou seja, porque eu tenho, né, vários espaços que essas estruturas feudais elas acabaram não adentrando, né, de totalmente diferente com o que ocorreu, né, na França, boa parte da França, principalmente na região norte. Então eu tenho essas singularidades. Alguém tem alguma questão, pessoal? Então vamos lá. Então
esse tratado, né, o Tratado de Verdun, ele, de certa forma, ele acabou dividindo, né, em 3 reinos aquilo que era o Império Carolíngio. Então, eu tenho essa estruturação, né, do reino do Carlos, né, o Calvo, o reino de Lotário e o reino de Luís, né, o Germânico. Então, todo esse espaço, esse território que era do Império, né, Carolíngio, que foi estruturado pelo Carlos Magno, depois, com esse tratado, né, de Verdun, ele foi então dividido nestes, né, 3 reinos. Mas tudo isso foi resultado principalmente, né, de toda a resistência, né, de toda a especificidade que eu tinha em cada um desses territórios, ou seja, cada um com a sua estrutura produtiva, cada um com o seu gênero de vida, né, lembrando aí o Lablache, e tudo isso acabava dificultando esse elemento homogeneizador, a formação desse império, né, como Carlos Magno ele pretendia. Então, um dos elementos, né, para tentar ainda manter essa coesão, mas, né, acabar cedendo também uma parte, né, para esses enclaves, né, que ainda permaneciam, foi justamente a partir desse tratado, né, que eu acabo dividindo o Império Carolíngio nesses 3 reinos. Agora, né, quando a gente parte para a análise, né, ao norte e a leste, na Germânia, na Escandinávia, né, só lembrando que a Escandinávia hoje, né, a Noruega, Dinamarca, Finlândia e Inglaterra, onde o governo romano ele não enraizou a sua estrutura. Ele apenas superficialmente estabeleceu algumas relações de produção e forças produtivas. Então, com isso, né, na Germânia, na Escandinávia e na Inglaterra, acabou ocorrendo um processo contrário do que ocorreu na França. Por quê? Porque a partir desse momento, a partir da própria formação social germânica que se estabeleceu nesse período, né, é que, de certa forma, acabou tornando lenta essa transição para o feudalismo. Né? Não que não ocorreu o feudalismo, né, nesses 3 espaços. Ele ocorreu, mas para ele ocorrer, né, ele perdurou durante muito tempo elementos do passado que dificultavam o estabelecimento do feudalismo. Então vejam que nesse momento eu tenho uma dominância nativa da herança bárbara, ou seja, da herança, da estrutura, do gênero de vida dos povos germânicos. Então, nesses espaços, acabou persistindo que o campesinato comunal, mesmo após os avanços das forças produtivas feudais. Né? Então, houve a consolidação e os clãs guerreiros em aristocracia proprietária de terras. Foi isso que eu já havia mencionado anteriormente. Né? Então, eu tenho uma estrutura, né, do campesinato comunal, ou seja, né, todo mundo lá utilizando as terras. Mas no momento em que eu tenho o avanço gradativo das forças produtivas que começam a diluir, né, todas essas relações sociais do campesinato comunal, eu tenho os antigos clãs guerreiros e proprietários, né, dessas terras, eles acabam se tornando a futura aristocracia proprietária de terras, ou seja, é de onde vai surgir então os condes, né, os duques, os senhores feudais. Então, eles surgem desse processo evolutivo dos antigos clãs guerreiros. Né? Então, foi esse o dimensionamento, o desenvolvimento natural dessas forças produtivas desse momento. Então, né,
Eu tenho todo esse cenário, mas a partir, então, né, do norte, né, e a leste da Germânia, na Escandinávia e na Inglaterra, ou seja, algo totalmente diferente do que ocorreu na França, né, na Itália, na Espanha, ou seja, então eu tenho três elementos diferentes, eu tenho três tempos diferentes para o mesmo modo de produção. Ou seja, o que isso representa? Que o modo de produção feudal ele se estabeleceu de forma diferente nesses três territórios. Isso que eu quero que fique claro para vocês nessa aula, essa diferenciação que acontece dentro do mesmo modo de produção. Então, só retomando a reflexão sobre o modo de produção nesses territórios, eu destaco que a servidão ela não foi introduzida na Saxônia, né, hoje, que é o território do Reino Unido, até os séculos XII e XIII, né? E ele nunca existiu na Suécia. Então, olha só que importante a gente observar isso, né? Que o modo de produção, toda a sua estrutura, ele acabou não ocorrendo na Suécia, porque na Suécia acabou, então, perdurando, né, elementos de outras formações sociais que se tornaram preponderantes frente às forças produtivas feudais. E a servidão, o modo de produção feudal, ele só foi instituído, né, no território que hoje é o Reino Unido, justamente a partir das invasões, né, normandas no século XII e no século XIII. Então, aqui é um mapa, né, que vai ilustrar essa dinâmica, né, dos povos, né, os escandinavos, né, da Suécia, da Noruega, da Dinamarca e da Finlândia, sobre, né, o que hoje é o Reino Unido. Né, para quem aí assistiu a série Vikings, né, vai saber muito bem do que eu estou falando, né, justamente naquele momento, né, onde o Ragnar ele pega, né, o barco dele e chega até lá o reino lá acho que é de Mércia, se eu não me engano. Alguém aí assistiu Vikings? Pode dar uma palavra aí? Eu sei que tem gente que assistiu. Eu sei que o Paulo assistiu, mas eu acho que. Não, ele não tá na aula. O Ninguém, Paulo é. você não assistiu, Carol? Não. A Lígia não assistiu? Não sei. Acho que é só o Paulo que é viciado nisso. O Nicolas falou só o Paulo. Então, essas invasões, elas aconteceram principalmente ali, né, no século IX, né? Então, também essas invasões, né, desses povos escandinavos, né, que também são nomeados, né, como os povos, os vikings, então eles se estabeleceram por várias partes, né? Eu tenho vários momentos dessas invasões, né, dessas migrações desses povos escandinavos por toda a Europa. Então vejam esse mapa que vai ilustrar muito bem, né, toda essa dinâmica dos povos escandinavos por toda a Europa. Então vejam que eles não ficaram, né, restritos apenas, né, à ilha, né, da Grã-Bretanha. Né? Eles se deslocaram por várias e várias partes da Europa e, consequentemente, acabaram influenciando, né, nas formações sociais
né, de todos os países que vieram posteriormente. Então, vejam lá que durante o século VIII, né, aonde estavam, né, os assentamentos escandinavos, né, estava restrito apenas a Dinamarca, Suécia e Noruega, né. Depois, lá no século IX, foi quando eles chegam até, né, a ilha da Grã-Bretanha, né, onde eles invadem vários reinos, né, o reino, né, de Wessex, né, da Nortúmbria, de Mércia. Então, eles vão, né, se espalhando por várias partes. Depois, né, lá no século X, eles acabam chegando até a própria Normandia. Né? Depois, no século XI, né, eles também acabam chegando até a Península Itálica e também uma parte da África. Então, ou seja, eles também se espalharam por várias partes do território europeu, e isso é muito Professor, importante. Oi? eles invadiam as terras ou eles só roubavam? Não, eles invadiam e estabeleciam vários assentamentos. Eles não apenas roubavam e voltavam para trás, eles acabavam estabelecendo assentamentos. Ah, tá. Eu nos vi que eles voltavam, né, para a terra deles, mas então as terras que eles invadiam eram deles. Os reinos que Isso, eles invadiam. eles estabeleciam vários assentamentos. Ah, tá. Então, aqui nesse mapa que está um pouco difícil a visualização, ele vai ilustrar muito bem, né, como que estava nesse momento, né, a Inglaterra ela era dividida, ou seja, então eu tinha o reino, né, de Wessex, eu tinha o reino da Mércia, eu tinha o reino da Nortúmbria, que foram, né, estabelecidos a partir, né, dos próprios povos germânicos, né? Ou seja, então aqui eu tenho uma mescla de vários povos germânicos. Eu tenho os anglos, eu tenho os celtas, eu tenho os saxões, eu tenho os jutos. Então, a partir de toda essa complexidade que vão surgindo, então, esses vários reinos, né? Só lembrando que, nesse momento, eu ainda não tenho modo de produção feudal estruturado, né, na ilha da Grã-Bretanha, né, no que hoje é o Reino Unido. Eu tenho, então, uma dinâmica totalmente diferente do que estava acontecendo na França e também uma diferença muito grande do que estava acontecendo na Itália. Então, esse é um elemento importante para a gente refletir sobre o modo de produção feudal. Não só lembrar do modo de produção feudal como o senhor feudal, o servo e o rei, né? O senhor feudal, né, obtém o domínio sobre o servo. Não, a gente precisa refletir sobre vários desses elementos e como essas formações sociais elas são únicas e geograficamente localizadas. E isso vai influenciar em toda essa dinâmica, né, do modo de produção feudal no continente europeu. Aqui, né, um outro mapa que vai ilustrar também essa parte, né, da ilha da Grã-Bretanha. Então, o norte da França conformou-se mais estritamente ao sistema feudal do que qualquer outra região da Europa. Né? Com o colapso do Império Carolíngio, né, no século IX, houve um período de guerras destrutivas e das invasões nórdicas, né? Ou seja, das invasões dos povos escandinavos. Ou seja, então isso acabou gerando, né, uma tensão muito grande e uma fragmentação do poder, né? Foi onde
os nobres passaram a se estabelecer em fortificações, ou seja, eu tenho, então, a partir dessa desestruturação do Império Carolíngio, essas antigas tribos germânicas, elas passam, então, a se fortificar, né? Então, é daí que vai surgir esses senhores feudais. Mas, né, como a gente já viu lá nesse outro mapa, então, eles possuíam, esses servos, eles possuíam, então, essa hierarquia, ou seja, eles eram subjugados a esses reinos, né? Ou seja, eu tenho o reino do Carlos o Calvo, o reino, né, de Lotário, o reino do Luís o Germano. Então, consequentemente, os camponeses, com medo dessas invasões vikings e também das invasões muçulmanas, eles passaram, então, a depender dessa segurança oferecida por esses nobres. Só lembrando que isso aconteceu, né, nesse território do Império Carolíngio, principalmente boa parte do território francês. Né? Agora, quando a gente pega ao sul da França e também na região, né, de toda a Península Itálica, né, onde o impacto da antiguidade foi maior, não houve estabelecimento intenso desses feudos. Os nobres, eles continuaram nas suas propriedades rurais, as cidades italianas, elas ainda, né, manteram a sua estrutura e o seu comércio também, né, acabou se mantendo, não da mesma forma que antes, mas ainda acabou se mantendo. Então, toda essa estrutura de poder acabou gerando uma desarticulação territorial. Né? Só lembrando que no século X havia 10 divisões políticas no que hoje é a França. Né? Então, vejam, né, o quanto picotada era o antigo império, né, carolíngio, né, que o Carlos Magno tentou unificar tudo. E dentre essas 50 divisões políticas, né, que se estabeleceram no território francês, os maiores poderes estavam nos duques, nos condes de Flandres, da Normandia, da França, de Borgonha, de Aquitânia e de Toulouse. Ou seja, então, dentro, né, desse reino, né, vocês viram lá os diferentes reinos, eu tenho, então, dentro desses reinos, eu tenho esses ducados, ou seja, então eu tenho o ducado de Flandres, eu tenho o ducado da Normandia, da França, de Borgonha, Aquitânia e Toulouse, ou seja, são os que mais possuíam essa força política justamente em virtude do seu poderio militar. E, de certa forma, para tentar amenizar todos esses conflitos, né, territoriais desse momento e também para estabelecer uma força coesa contra as invasões dos povos escandinavos, o Ducado da França acabou estruturando uma formação de uma monarquia francesa, ou seja, de você acabar unificando todos esses ducados e estabelecer um poder central. Então, foi daí que surgiu o berço, né, monarquista, né, desse período, né, que se estabeleceu depois, né, com a monarquia absolutista, mas isso vem lá na frente. Então, para essa centralidade, foram necessárias incursões militares nas terras dos nobres, né? Então, alguns nobres eles acabavam resistindo a esse elemento, né, de centralidade. Havia também alianças através de matrimônio, ou seja, de você casar a princesa do Ducado de Borgonha com o príncipe do Ducado de Flandres. Ou seja, então você fazia essas alianças para tentar o quê? Para tentar essa centralidade do poder. E também o auxílio clerical, ou seja, a igreja tentando também costurar estes pactos, né, entre esses diferentes ducados que estavam
localizados no território que hoje é a França. Depois, né, das vitórias do Luís XI, de Felipe, né, essa estabilidade se tornaria ainda mais latente, ou seja, esse processo de unificação ele se deu através, né, de muitos conflitos internos, né, e apesar de todas essas guerras civis que aconteceram nesse momento, o sistema feudal francês ele ainda se manteve. Então vejam, apesar, né, de todos esses conflitos, né, de um duque não querer se subjugar ao outro, ainda a estrutura feudal francesa acabou ainda se mantendo por vários séculos nesse território. Na Inglaterra, houve o contrário da França, ou seja, um processo totalmente diferente, né, porque após as invasões, né, normandas, o feudalismo ele foi implantado de cima para baixo. Só lembrando também que a Inglaterra ela foi pesadamente invadida pelos povos escandinavos, né, e que a sociedade anglo-saxônica, ou seja, são duas diferentes etnias, né, dos povos germânicos, os anglos e os saxões, né, que acabaram se estabelecendo na ilha da Grã-Bretanha. Por isso que a gente, né, denomina essa sociedade como anglo-saxônica. Então, as sociedades anglo-saxônicas locais, elas evoluíram lentamente em hierarquias sociais consolidadas, com um campesinato subordinado nos séculos 7 e 8, mas sem a unificação política da ilha e sem muito desenvolvimento urbano, ou seja, então qual era o quadro que existia na Inglaterra antes das invasões dos normandos e também antes das invasões dos povos escandinavos? Eu tinha o quê? Eu tinha a estruturação também de vários reinos, né, que possuía um campesinato, né, que ele prestava serviço, né, para esses nobres, mas não era uma mesma relação de produção igual acontecia no sistema feudal. E um dos elementos importantes é que não havia uma unificação política entre todos esses reinos, né, entre o reino de Wessex, entre o reino de Mércia, né, entre o reino dos povos celtas, ou seja, eu tinha essa diferenciação também que acabava dificultando essa unificação política. Então vejam o quanto, né, esse elemento homogeneizador, a política como algo homogeneizador, ele era muito difícil nesse momento, justamente por todas essas especificidades culturais de todos esses povos, dessas várias etnias. E, consequentemente, nesse momento, na ilha da Grã-Bretanha, eu não tinha um desenvolvimento urbano consolidado. Ou seja, porque eu tenho um campesinato que era muito forte nesse momento. Então, o que é importante a gente notar que quando acontecem as invasões, né, dos povos vikings, eles acabam, como vocês viram naquele mapa anterior, eles acabam fazendo vários assentamentos, né, por toda a ilha da Grã-Bretanha. E, né, depois, quando eu tenho já o domínio da ilha da Grã-Bretanha por parte dos normandos, eu tenho, né, um elemento de desagregação do campesinato. O que é essa desagregação do campesinato? Né? Porque no momento em que eu tenho os normandos, né, com o domínio de toda essa ilha da Grã-Bretanha, né, domínio sobre todos esses reinos, né, eu tenho, então, um elemento preponderante, ou seja, eu tenho uma nova leva dessas invasões vikings, e isso vai fazer com que essa população, o mesmo que ocorreu com a França, ou seja, eles acabam ficando com medo dessas invasões e acabam, então, estabelecendo essa relação,
né, com esses nobres, os donos dessas terras, e esses nobres acabam também oferecendo essa proteção para esses camponeses, ou seja, então eu tenho o mesmo processo que acontece na França, mas ele acontece posteriormente, né, vários anos depois, ele se repete na Inglaterra. Então, eu tenho esse elemento. Então, quando o Guilherme I ele se estabelece, né, esse rei normando, ele se estabelece na Grã-Bretanha, ele acaba fazendo uma distribuição de 5.000 feudos para melhor controlar toda essa estrutura, né, do campo na ilha da Grã-Bretanha. Ou seja, então, vejam que ele acaba importando os elementos da estrutura feudal para a ilha da Grã-Bretanha. Por isso que é somente nesse momento que o feudalismo ele chega na Inglaterra. Só para terminar, então, a Germânia, né, ela apresentava um caráter comunal e primitivo da sociedade rural, ou seja, como eu já disse, ela estava organizada numa base semi-tribal, que após o colapso do Império Carolíngio, houve então o surgimento de vários ducados, assim como aconteceu na França, ou seja, então eu tenho as regiões que são dominadas por esses ducados, dentre eles de maior destaque, né, é o ducado da Baviera, da Turíngia, da Francônia e da Saxônia. Então, eu tenho também um elemento, né, como forma de você estruturar uma defesa militar contra as invasões dos povos escandinavos e também contra elementos das invasões muçulmanas, eu tenho também a tentativa de uma centralização de todo esse poder e a formação de um único império, que foi o que aconteceu com a tentativa do Otto I, que ele era do ducado da Saxônia, ou seja, então ele tenta juntar todos esses ducados, né, germânicos. Ele tenta fazer um reino só, somente um império. Mas, da mesma forma que aconteceu na França, eu tenho vários conflitos, né, perante esses ducados e essa nobreza que não quer ser subjugada a uma outra nobreza, a um outro ducado. Então, isso foi também minando as bases desse campesinato, dessa estrutura da sociedade semi-tribal, que também acaba levando os elementos feudais para os povos germânicos, ou seja, esses ducados da Baviera, da Turíngia, da Francônia e da Saxônia, o território que hoje se dá principalmente ali da Alemanha. Então, foi toda essa estrutura, né, que se estabeleceu na Germânia, tanto que foi justamente a materialização de todos esses ducados que a Alemanha foi uma das últimas, né, nações a passar por um processo de unificação, né? Por quê? Porque eu tinha essa resistência muito grande desses ducados, né, que eles possuíam uma força política muito grande nesse momento, que acabava dificultando esse processo de integração, de centralização. Então, essa aula era isso que eu queria passar para vocês, essas diferenças, essas diversas formações sociais que existiram dentro do modo de produção feudal e que nos dão a dimensão, né, do quanto esse processo ocorreu de forma diferente em cada uma dessas regiões da Europa. Algum questionamento, pessoal? Deu para entender?
É bem complexo, Carol. É por isso que agora, né, é importante vocês. Eu já vou até passar. Eu já vou até passar para vocês o texto para vocês entenderem melhor tudo isso que eu falei. Aí já passei lá no grupo, né, esse livro que é muito necessário que vocês façam a leitura, né, para vocês entenderem, né, tudo isso que eu passei para vocês nessa aula, né? Então, como eu disse, essas informações que eu passei para vocês, né, não é algo muito comum quando você vai falar de uma aula sobre o feudalismo, né? Muitas vezes a gente acaba tendo apenas essa visão superficial, que nos dá essa ideia errônea de que tudo aconteceu de forma homogênea por toda a Europa. Então eu tentei desconstruir, né, toda essa carga, né, de homogeneidade desse processo do modo de produção feudal. Espero ter contribuído aí para o entendimento de vocês e, como eu disse, é necessário que vocês façam, então, a leitura do capítulo desse livro, que ele vai falar do modo de produção e que ele vai falar de cada uma dessas formações sociais, né? E dessa forma vocês vão conseguir entender como que cada uma dessas formações sociais, elas se estruturaram dentro de um mesmo modo de produção. Então é isso que é importante vocês terem em mente. Como que todo esse espaço ele foi organizado nesse momento, a partir aí dessa perspectiva, né, das relações de produção que envolvem essas relações políticas, essas relações de poder que se estruturaram aí durante o modo de produção feudal. Acho que é isso. Então a gente se vê na segunda-feira na aula de geografia urbana e industrial e depois geografia econômica. Então é necessário, só reforçando, que vocês assistam aqueles 2 vídeos que eu passei para vocês e também a leitura do texto, né, que vai falar da urbanização durante os anos 50 e anos 60, para a gente, então, poder discutir. A tentativa é de fazer uma aula um pouco diferente, uma aula que vocês dialoguem um pouco mais. Então, por isso que é essencial, e foi por isso que eu deixei, né, que eu não fiz essa aula na terça-feira dessa semana, foi justamente para dar essa oportunidade para vocês assistirem aos 2 vídeos e também fazerem a leitura desse texto, porque a ideia é de fazer essa conversa para tentar facilitar o entendimento e, através das reflexões, para a gente conseguir compreender como um todo o conteúdo sobre a urbanização e industrialização no Brasil a partir aí dos anos 50. Mais alguma pergunta, pessoal? Isso, o Kaique colocou ali que onde os camponeses eles tinham o livre direito de ir e vir, mas tinham que pagar, né, por suas produções naqueles espaços, ou seja, não havia nada de graça, né? Essa migração, né, de você sair de um feudo para o outro não ia sair de graça. Ou seja, as próprias estruturas de lei
de cada um dos feudos, eles tentavam dificultar ao máximo, né, essa migração dos servos, né? Então, sempre havia, então, um custo para tentar dificultar essa migração, né, entre um feudo para o outro, porque a base essencial de todo esse sistema era justamente essa relação de servidão, ou seja, os senhores feudais eles precisavam, né, dessa produção excedente que era realizada por esses camponeses. Então, por isso que eles não podiam perder essa mão de obra. Então, por isso que eles dificultavam ao máximo esse deslocamento desses camponeses. Acho que é isso, então, pessoal. Um bom final de semana aí para todos. Obrigado aí aos 9 resistentes aí da aula, né? Sempre na sexta-feira tem pouca gente, né, para assistir a aula. E bom final de semana aí para todo mundo.